E aí, gente, bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Bezibete e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a famosa Ilha das Bonecas. Então, se vocês não conhecem e vocês estão curiosos para saber um pouquinho sobre ela, segue comigo aqui no vídeo. E para me ajudar, já deixa um like, se inscrevam se você não é inscrito e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Então, vem comigo que eu te conto. Então, a Ilha das Bonecas se localiza numa pequena área rural do México, chamado de Xochimilco, que traduzido significa um lugar de flores. Porém, como vocês já imaginam, de flores, aquele lugar não tem nada, né? Porque, tipo assim, ele é repleto de bonecas. É isso mesmo. É estranho, né? Pois é. Então, esse lugar tinha tudo para ser muito bonito, ser repleto de flores, de paisagens. Só que por um acaso do destino, ele não é bem assim. Então, se a gente for até lá, ou também se a gente pegar uma foto, um vídeo, a única coisa que a gente consegue enxergar lá são bonecas. Sim, bonecas. Só que, tipo, não são bonecas arrumadinhas, limpinhas, que nem a gente tem em casa. Não, são realmente bonecas que parecem que saíram de um filme de terror. Então, a área de Xochimilco tem cerca de 190 quilômetros e lá tem vários canais navegáveis e várias ilhas. E no meio dessas ilhas tem a famosa Ilha das Bonecas. Então, Xochimilco é um lugar acessível, é um lugar bonito. E se a gente for lá, a gente vai ver diariamente vários barcos coloridos, chamados de traineiras, navegando por lá. Além de que é muito comum a gente ver várias atrações ao ar livre lá, e várias pessoas diariamente vão até lá para fazer passeios turísticos. Então, Xochimilco é uma das áreas mais interessantes de ir conhecer para as pessoas que vão até o México. Para vocês terem noção, já aconteceu até casamento dentro desses barquinhos. E as pessoas gostam muito de ir até lá conhecer. E também todo mundo que viaja até lá sempre vai num passeio meio que romântico. Só que esse clima de romantismo, de alegria, só acontece até eles chegarem perto de uma ilha lá que é um pouquinho diferente, que é a Isla de las Muñecas, conhecida como a Ilha das Bonecas. Então essa ilha é um pouquinho diferente das outras, pelo fato de que não tem aquele clima de romantismo, de alegria, de flores, mas sim um clima mais sobrenatural e estranho. E chegando nessa ilha, ela é uma ilha cheia de árvores, porém há inúmeras bonecas penduradas nessas árvores. Sim, gente, isso mesmo. Só que não são bonecas bonitinhas, arrumadinhas, como eu falei no início do vídeo. Não, são bonecas sem pedaços do corpo, deterioradas pelo tempo, queimadas, destruídas. E não são, tipo, algumas bonecas, são milhares de bonecas. E sério, gente, são bonecas realmente destruídas. Parece que, tipo, eles pegaram a ilha para transformar em um cenário de realmente filme de terror. Só que não foi bem isso que aconteceu. Então, as bonecas estão lá há cerca de 25 anos. Então, já fazem mais de 25 anos que esse lugar foi tomado por bonecas. É, gente, muito tempo, né? Então, tudo isso havia começado por um homem chamado Dom Julián Santana Barreto, que até então era o único morador daquela ilha. E a lenda diz que ele estava passeando pela ilha quando de repente ele se aproximou de um canal e viu uma coisa estranha. E ao chegar mais perto para ver o que era aquilo, ele diz ter visto o corpo de uma menininha boiando ali no canal. E com isso ele ficou muito assustado e ele não entendeu por que aquilo tinha acontecido, já que até então ele era o único morador daquela ilha. Então nisso ele voltou para casa e depois de um tempo que ele estava mais calmo, ele voltou novamente para o canal, só que nisso ele não viu mais o corpo, ele viu uma coisa diferente, ele encontrou uma boneca e essa boneca estava ali na água boiando exatamente do mesmo jeito que ele encontrou a garotinha. Então ele meio que assemelhou essa boneca com a garotinha e achou que essa boneca poderia ser da garota. Então, nisso ele pegou a boneca para ele. Depois desse dia, Julián contou que ele não teve mais paz. Mesmo ele morando sozinho, ele contou ter ouvido várias vozes de pessoas sussurrando, de crianças chorando, como se elas estivessem super tristes por algum motivo. Então, na cabeça de Julián, aquilo era obviamente a assombração da menina que tinha falecido no rio. Então, como ele percebeu que isso começou a acontecer quando ele pegou a boneca, ele decidiu pegar a boneca e pendurar numa árvore.
Isso com o intuito de agradar o espírito da menina e fazer com que ela parasse de assombrar ele. Só que aquela boneca não foi suficiente para ele parar de ser assombrado pelo espírito. Parece que, tipo, a menina gostou da boneca e começou a assombrá-la um pouco menos, porém ela não parou. Então, depois disso, ele começou a colocar mais e mais bonecas nas árvores, no intuito de alegrar o espírito da menina. Então, foi assim que surgiu a Ilha das Bonecas, né? Foi assim que a ilha começou a ficar repleta de bonecas. Então, a ilha começou com uma, com duas, com três, com 10 bonecas. Então essa lenda começou a ficar cada vez mais forte e as pessoas que iam até a ilha para visitar normalmente levavam a sua boneca para colocar em alguma árvore de lá. Então começou a ficar maior ainda e começou a ficar mais sinistra ainda. Então hoje não dá para saber exatamente quantas bonecas que tem lá na ilha, porque são realmente muitas bonecas. E são bonecas de tudo que é jeito, são bonecas novas, bonecas arrumadas e bonecas velhas, bonecas colocadas há 10 anos atrás, ou bonecas que as pessoas simplesmente destroem para colocar lá e ela ficar um pouquinho mais estranha. Então o tempo foi se passando, os anos foram se passando, e Dom Julián, o homem que deu início a isso tudo, já mais velho, decidiu retornar à ilha. Então ele retornou até lá com seu sobrinho na intenção de pescar naquela região. E ao chegarem no local, Dom Julián contou para o seu sobrinho que há anos atrás habitava ali naquelas águas uma sereia que tinha um desejo de levar Julián dali. Só que, tipo, será que ele viu uma sereia ou simplesmente ele estava falando do corpo da garotinha que ele havia encontrado anos atrás? E também se referindo a toda a assombração e todo o incômodo que ela deu para ele. Depois de ouvir essa história, ele achou super interessante, mas ele achou que era só mais uma história do seu tio. Então, alguns dias ali se passaram e então, do nada, o Dom Julián desapareceu. Então, o sobrinho foi até o local onde eles estavam e lá ele encontrou o corpo do seu tio boiando na água, bem no local onde eles estavam pescando. Então foi nesse momento que a Ilha das Bonecas teria levado embora o cara que fundou tudo isso, né? Que começou a Ilha das Bonecas. E a partir daí, a lenda começou a ficar mais forte e daí surgiu o nome A Ilha das Bonecas. Há também outras versões sobre o que aconteceu. Há uma versão que diz que o sobrinho, quando encontrou o corpo do seu tio, logo depois encontrou também uma boneca boiando no mesmo lugar onde o corpo do seu tio foi encontrado, como se as bonecas estivessem ligadas aos corpos ou aos espíritos das pessoas. Há também outra versão que diz que as bonecas que Julián colocava nas árvores apareciam do nada ali no canal. Ou seja, diferente da primeira versão que eu contei, que dizia que ele simplesmente ia em algum lugar e comprava boneca ou pegava uma boneca aleatória só para dar pro espírito da garotinha. Não. Mas as bonecas realmente apareciam ali no canal do nada, da mesma forma que apareceu a primeira boneca. Há também uma versão que diz que Dom Julián gostava de deixar as bonecas ainda mais macabras. Por exemplo, ele pegava as bonecas que ainda não estavam tão destruídas e jogava na lama, arrancava um pedaço do corpo, arrancava um olho da boneca, deixava mais macabra ainda, né? E segundo a lenda, Dom Julián não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa que dava muita atenção a todos que iam até a sua ilha para visitar. Mas isso não impediu com que aquele lugar fosse um dos mais assombrados da Terra. E antes de Julián morrer, ele recebia visitantes sempre com muita alegria, com muita disposição. E ele sempre gostava de mostrar sua casa, seu quintal e suas bonecas. E também contar as histórias das bonecas para os visitantes, tipo, essa boneca eu recebi tal jeito, tal dia e tudo mais. E mais uma curiosidade sobre isso é que dizem que o corpo de Julián foi encontrado exatamente no mesmo local que ele encontrou o corpo da menininha, aquela que deu início a tudo. Algumas pessoas acreditam que as bonecas estão possuídas pelo espírito da garota, porque algumas pessoas que foram até o local visitar relataram que viram as bonecas se mexendo, piscando, mexendo o braço, enfim. Como eu disse, há diversos tipos de boneca lá, então há diversas lendas de como elas foram parar lá. Então tem gente que acredita que as bonecas apareciam pro Julián e tem gente que acredita que ele ia até depósitos, até lixos, procurar por bonecas para pegar e pendurar nas árvores. Então são as bonecas que deixam o lugar mais assustador, mais misterioso e mais curioso.
Então, olha, eu fiquei com muita vontade de conhecer esse lugar. E também, quanto mais gente visita o lugar, mais bonecas aparecem lá e, consequentemente, mais lendas aparecem lá. Tem até relatos de pessoas que foram visitar e que falaram que ouviram vozes do tipo: oi, eu quero sua vida, cara. E também alguns dizem ter escutado bonecas conversando umas com as outras. E também há lendas de que todo mundo que passe perto da ilha, mesmo que não tenha ido para conhecer a ilha, fica com muita vontade de conhecer, como se as bonecas hipnotizassem as pessoas ou algo do tipo. Mas eu acho que isso se chama curiosidade. Então, a Ilha das Bonecas, ou Isla de las Muñecas, se tornou um forte ponto turístico e também uma tradição a todos que moram ali em volta e todos que vão até lá, de que eles, em algum momento da vida, eles precisam visitar esse lugar de qualquer jeito e conhecer tudo que se passava por lá. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi a história de hoje, e eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.